Olá, paz seja convosco. É com grande alegria e expectativa que dou as boas-vindas a cada um de vocês neste precioso momento de aprendizado e reflexão. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, onde mergulharemos juntos nas profundezas da Palavra de Deus e nos mistérios que envolvem a nossa jornada com Cristo. Ao se inscreverem neste canal, vocês não apenas aderem a um curso de teologia, mas embarcam em uma jornada de crescimento espiritual e conhecimento bíblico. O empenho e a dedicação que vocês demonstrarem nesta caminhada serão o segredo do sucesso, pois é através do compromisso com o estudo e a busca pela compreensão que nos aproximamos mais de Deus. Que este canal seja um espaço de encontro com a sabedoria divina, um lugar onde as verdades eternas da Escritura se tornem luz em nossas vidas. Que cada momento de estudo seja uma oportunidade de comunhão com o Espírito Santo, que nos guie em toda a verdade. Agradeço por fazerem parte desta comunidade dedicada à busca do conhecimento teológico. Que Deus abençoe abundantemente cada passo que daremos juntos. Com fé e expectativa. Quem é o ser humano? Uma jornada pela identidade e significado. Na busca incessante por respostas que permeiam as grandes indagações da vida, a humanidade se encontra diante de uma interrogação central que transcende fronteiras culturais e religiosas. Quem é o ser humano? É uma pergunta que nos acompanha ao longo da existência, moldando nossas visões de mundo e influenciando diretamente nossas escolhas e interações. Diversas filosofias e sistemas de pensamento, seculares e religiosos, oferecem respostas para essa questão fundamental. Neste contexto, nos deparamos com o materialismo, uma filosofia em ascensão que reduz a realidade à matéria, negando a existência de elementos espirituais como Deus e alma. O contraste com o cristianismo se delineia aqui, pois esta visão secular desvaloriza a natureza humana ao desvinculá-la de uma origem divina, relegando-a a um produto casual da evolução. O ateísmo, uma vertente do materialismo, apresenta o ser humano como um resultado de um processo evolutivo, destituído de um propósito intrínseco. Nesse cenário, a liberdade de escolha é questionada, uma vez que as decisões humanas são vistas como determinadas por fatores genéticos e ambientais. O valor do ser humano, assim, se desvanece, equiparando-se ao de outras criaturas evolutivas. O existencialismo, por sua vez, emerge como uma resposta ao desencanto provocado pela desvalorização do ser humano. Diante da ausência de um valor essencial atribuído por uma divindade, propõe-se que cada indivíduo crie seu próprio significado na existência, uma busca incessante por propósito que muitas vezes oscila entre experiências pessoais e sentimentos subjetivos. O humanismo secular, ao colocar o homem no centro do universo, inicialmente parece enaltecer a humanidade. No entanto, ao retirar Deus do epicentro, o ser humano, agora autossuficiente, determina seu próprio código ético. Isso pode levar a uma desvalorização, pois a ética torna-se relativa, sujeita aos caprichos dos poderosos e resultando em dilemas éticos como o aborto e a eutanásia. Além dessas visões seculares, confrontamos religiões panteístas, como o hinduísmo, que encaram o universo como divino. No entanto, essa concepção panteísta dilui a singularidade humana, relegando-a a uma pequena manifestação temporária de um Deus impessoal. Diante dessa diversidade de respostas, a Bíblia oferece uma narrativa única e impactante. Ela proclama que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, conferindo-lhe dignidade, propósito e valor intrínseco. A jornada pela compreensão do ser humano se estende, prometendo explorar os intricados detalhes dessa resposta divina nas próximas sessões. Assim, a grande pergunta persiste, ecoando por gerações: quem é o ser humano? A resposta, ainda que multifacetada, molda nosso entendimento de quem somos e nossa busca contínua por significado. Explorando a essência humana, uma jornada em busca de respostas. A jornada da humanidade é marcada por uma incessante busca por significado e compreensão das grandes perguntas que permeiam a vida. Em todos os cantos do globo, em diferentes épocas e culturas, os seres humanos têm se dedicado a desvendar os mistérios que envolvem sua própria existência. Uma dessas indagações centrais ecoa de forma universal: quem é o ser humano? Nesse esforço contínuo, nos deparamos com uma riqueza de visões e perspectivas, que se desdobram tanto no âmbito secular quanto no religioso.
As visões seculares, moldadas por filosofias e correntes de pensamento, convergem e divergem em suas abordagens, oferecendo respostas que muitas vezes refletem o espírito de uma época. As religiões, por sua vez, enraizam suas interpretações na espiritualidade, conectando a existência humana a um plano divino. Cada sistema religioso, seja ele monoteísta ou politeísta, traz consigo uma narrativa única sobre a origem, propósito e destino do ser humano. Nesse contexto, o materialismo emerge como uma força crescente, propondo uma visão que se concentra exclusivamente na matéria e rejeita elementos espirituais. Essa perspectiva, que exclui a existência de Deus e alma, contrasta diretamente com as visões religiosas que fundamentam a identidade humana em princípios divinos. O desafio, portanto, reside em discernir e compreender essas distintas perspectivas, avaliando como cada uma aborda a essência humana. A resposta para a pergunta quem é o ser humano? Não é apenas uma reflexão filosófica ou teológica, é uma jornada de descoberta que transcende fronteiras culturais e transcende o tempo. Ao explorarmos essas diferentes visões, mergulhamos em uma análise profunda das complexidades que envolvem a condição humana. É uma viagem pelo tecido da existência, onde cada resposta proposta reflete não apenas crenças, mas molda valores, éticas e interações sociais. Portanto, esta busca pela compreensão do ser humano é uma narrativa que se desdobra em capítulos, cada um revelando novas camadas de significado e desafios. Em meio a essa complexidade, emerge uma promessa: na exploração dessas respostas, encontraremos não apenas reflexões sobre quem somos, mas também orientações para a construção de um sentido mais profundo e significativo para a jornada humana. A essência da indagação humana. O que significa ser humano? No coração da jornada humana, entre as vastas paisagens de incerteza e descoberta, uma pergunta ressoa com uma profundidade universal: o que é um ser humano? Essa indagação transcende culturas, eras e fronteiras, ecoando em corredores filosóficos, religiosos e científicos. É uma interrogação que reflete a busca intrínseca do homem por entender a própria essência. Ao nos depararmos com essa questão central, somos instigados a contemplar não apenas a biologia que nos define como espécie, mas sim as complexidades mais profundas que moldam nossa identidade e propósito. Não é apenas uma pergunta sobre anatomia ou genética, mas uma sondagem na alma humana, uma busca pela verdadeira natureza do que significa existir como ser humano. Essa busca pelo entendimento não é apenas um exercício intelectual, mas uma jornada de autodescoberta que tem motivado pensadores, filósofos e líderes espirituais ao longo da história. Cada geração, de maneira única, responde a essa pergunta, tecendo narrativas que refletem sua compreensão do ser humano em relação ao cosmos, ao divino e aos seus semelhantes. As respostas a essa indagação transcendem teorias científicas e dogmas religiosos, elas tocam a própria essência da humanidade. Ser humano é mais do que uma mera descrição biológica ou uma definição cultural, é uma exploração das dimensões espirituais, emocionais e intelectuais que compõem nossa existência. É uma jornada que nos leva a explorar o propósito da nossa existência, a natureza da nossa consciência e as interconexões que moldam nossas relações com o mundo e uns aos outros. Cada época, cada cultura, oferece suas próprias reflexões sobre o que significa ser humano, adicionando camadas à rica tapeçaria da compreensão humana. Portanto, a pergunta central: o que é um ser humano? Não é apenas uma curiosidade intelectual, mas uma busca fundamental por significado e propósito. É um convite para explorar as profundezas da condição humana, reconhecendo que, no cerne dessa questão, encontramos não apenas respostas, mas um convite para uma jornada de autodescobrimento contínuo e evolução. Desvendando dualidades, materialismo em contraste com a visão cristã do ser humano. No vasto palco das ideias que moldam nossa compreensão do mundo, uma dualidade marcante emerge entre o materialismo e a perspectiva cristã sobre o ser humano. O materialismo, uma corrente filosófica em ascensão, proclama a supremacia da matéria, negando a existência de dimensões espirituais ou divinas. Em contrapartida, o cristianismo, enraizado em uma cosmovisão teísta, vê o ser humano como uma criação à imagem do divino. Para o materialismo, a realidade é estritamente material, limitada àquilo que pode ser empiricamente observado e medido. Nessa visão, não há espaço para entidades transcendentais, como Deus ou uma alma imortal.
A existência humana é reduzida a um conjunto complexo de reações químicas e processos biológicos, despojando-a de qualquer componente espiritual. Essa perspectiva materialista, ao desconsiderar a transcendência, mina a essência humana, pois nega qualquer dimensão que vá além do tangível. O valor do ser humano é, assim, atrelado unicamente às suas manifestações físicas, desconsiderando aspectos como a consciência, moralidade e a busca por significado, que são fundamentais na experiência humana. No entanto, contrastando com essa visão, o cristianismo apresenta uma narrativa que eleva a humanidade a uma estatura divina. A crença na imagem de Deus como fundamento da identidade humana implica que cada indivíduo carrega uma centelha do divino. Essa visão transcende a materialidade, reconhecendo que o ser humano é mais do que uma coleção de átomos, é um reflexo do Criador. Ao afirmar que fomos criados à imagem de Deus, o cristianismo atribui um valor intrínseco à humanidade, independente de realizações materiais ou circunstâncias externas. Essa concepção ressoa não apenas com a ideia de uma origem divina, mas também com a responsabilidade moral e a busca por um propósito mais profundo na vida. Assim, a dualidade entre materialismo e cristianismo não é apenas uma questão de visões filosóficas opostas, mas uma reflexão sobre como enxergamos a própria essência da existência humana. É uma convocação para ponderar se a realidade abrange apenas o que nossos sentidos podem perceber ou se há uma dimensão mais ampla, uma essência espiritual que transcende a matéria. Explorando as profundezas do ateísmo, uma perspectiva que desafia o valor humano. Na vastidão do pensamento humano, o ateísmo emerge como uma corrente filosófica que desafia profundamente a concepção tradicional do valor humano. Ao adotar uma visão evolucionista, o ateísmo propõe uma narrativa de origem que destaca a ausência de um propósito intrínseco na existência humana. Segundo a ótica ateísta, o homem é o resultado de um processo evolutivo, uma jornada que se inicia com uma explosão cósmica e culmina na complexidade do organismo humano. Essa abordagem, embora fundamentada em evidências científicas, tem implicações significativas para a compreensão do valor humano. Ao negar a existência de um Criador divino, o ateísmo sugere que o ser humano não é fruto de um plano ou propósito específico, mas sim uma manifestação aleatória do acaso ao longo do tempo. Essa perspectiva, ao desvincular a humanidade de uma origem transcendental, impacta diretamente a atribuição de significado à vida humana. A falta de propósito intrínseco na visão ateísta pode resultar na percepção de que a existência humana carece de uma direção pré-determinada. Se a vida é meramente o produto de forças evolutivas sem uma intenção superior, questiona-se qual seria o propósito subjacente à jornada humana. Essa incerteza pode gerar desafios na definição de valores, metas e significados que vão além da mera sobrevivência. Além disso, o ateísmo, ao abraçar a ideia de que as escolhas e ações humanas são determinadas por fatores genéticos e ambientais, levanta questionamentos sobre a genuinidade da liberdade de escolha. Se somos produtos de um processo causal, a liberdade de decidir é vista como uma ilusão, minando a responsabilidade pessoal e a distinção entre o bem e o mal. Essa desvalorização do ser humano na perspectiva ateísta não é apenas teórica, ela se manifesta na tentativa de colocar o valor intrínseco do homem em pé de igualdade com outras formas de vida. Para o biólogo ateu, a humanidade não é mais do que uma espécie entre muitas, todas originadas do mesmo processo evolutivo. Assim, a visão ateísta, ao abordar a origem e propósito do ser humano, desafia a concepção tradicional de valor intrínseco, deixando em seu rastro questões fundamentais sobre a natureza da existência humana e o significado que atribuímos à nossa jornada neste cosmos vasto e misterioso. Desvendando as camadas do existencialismo, em busca de sentido em um mundo sem valor inato. No tecido complexo das filosofias humanas, o existencialismo surge como uma abordagem que enfrenta a aparente ausência de valor inato na existência humana. Enraizado nos séculos XIX e XX, esse movimento filosófico busca dar significado à vida em um contexto onde valores intrínsecos parecem escassos. A premissa fundamental do existencialismo reside na crença de que a vida humana não possui um valor inato ou um propósito predefinido. Em vez de depender de uma essência universal ou divina, os existencialistas defendem que os indivíduos devem forjar significado por meio de suas experiências pessoais e escolhas. Dentro desse quadro filosófico, a vida é colocada acima do conhecimento, e o desejo é elevado acima do pensamento.
Essa ênfase na experiência direta e na busca por satisfação pessoal contrasta com abordagens mais tradicionais que buscam fundamentos em verdades objetivas ou em sistemas de valores pré-estabelecidos. Para os existencialistas, a realidade da existência humana é melhor compreendida através da experiência vivida, dos desejos íntimos e das escolhas individuais. Ao destacar a primazia da vida como ela é experimentada, eles desafiam noções que podem emergir de sistemas filosóficos mais abstratos ou religiosos. O existencialismo também se destaca por sua ênfase na liberdade individual, mesmo em um mundo aparentemente desprovido de valores objetivos. Em vez de serem aprisionados por determinismos externos, os existencialistas acreditam na capacidade humana de criar significado e moldar seu destino. No entanto, essa busca incessante por significado pode levar a uma variedade de respostas e escolhas, nem sempre guiadas por princípios éticos universais. O existencialismo reconhece a individualidade e a subjetividade como elementos-chave na construção de sentido, o que pode resultar em diferentes interpretações sobre o que é moralmente aceitável ou significativo. Em última análise, o existencialismo emerge como uma resposta ao vazio percebido na ausência de valores intrínsecos. Enquanto alguns buscam significado em realizações pessoais, outros podem encontrar propósito na conexão humana ou na exploração contínua do desconhecido. Essa diversidade de respostas reflete a complexidade da condição humana e a constante busca por sentido em um mundo onde os valores inatos são questionados e a individualidade é celebrada. Humanismo secular, deslocando Deus do centro e os riscos da desvalorização ética. Em meio à tapeçaria das visões filosóficas, o humanismo secular emerge como uma abordagem que reconfigura o papel do homem no cosmos, retirando Deus do centro e colocando a humanidade em destaque. Essa perspectiva, embora busque elevar a posição do ser humano, carrega consigo riscos significativos relacionados à desvalorização ética e à relativização dos princípios morais. Ao deslocar Deus do centro do universo, o humanismo secular propõe uma inversão, colocando o ser humano no epicentro da existência. Essa mudança de foco reflete uma transição do teocentrismo, onde Deus é o ponto central, para o antropocentrismo, onde a humanidade assume essa posição proeminente. No entanto, essa aparente valorização do homem traz consigo implicações profundas que merecem uma análise cuidadosa. A desvinculação de Deus como referência central pode resultar na ausência de um fundamento absoluto para a ética. Enquanto o teocentrismo muitas vezes fundamenta a moralidade em princípios divinos, o humanismo secular coloca a responsabilidade de determinar o que é certo e errado nas mãos da própria humanidade. Isso levanta a questão crítica de quem ou o que define a moralidade em um mundo onde as perspectivas éticas podem variar amplamente. O perigo reside na tendência do humanismo secular de permitir que o homem, sem a orientação de um padrão moral transcendental, decida arbitrariamente o que é ético. Em uma sociedade onde cada indivíduo ou grupo pode criar suas próprias normas morais, há o risco real de uma ética subjetiva, moldada por preferências pessoais e circunstâncias, em vez de princípios fundamentais. Essa relativização ética pode se manifestar em áreas cruciais da vida social, como bioética, onde questões como o aborto e a eutanásia podem ser justificadas com base em escolhas individuais ou no que é percebido como benéfico para a sociedade. A ausência de um referencial moral sólido pode resultar em decisões éticas que refletem mais a conveniência ou preferência do que uma busca pela verdade ou justiça intrínseca. Além disso, ao colocar o homem no centro do universo, o humanismo secular também carrega consigo o risco da instrumentalização do poder. A capacidade do ser humano de determinar o que é certo e errado pode ser explorada por aqueles que detêm influência e autoridade, resultando em uma ética moldada pelos interesses dos mais poderosos em detrimento dos mais fracos. Assim, enquanto o humanismo secular busca exaltar o papel do homem no panorama cósmico, é crucial reconhecer e avaliar os riscos associados à desvalorização ética e à relativização moral que podem surgir quando Deus é removido do centro e a humanidade assume o comando da bússola ética. Panteísmo, a fusão divina e a desvalorização humana. No vasto universo das crenças religiosas, o panteísmo emerge como uma filosofia que desafia a dicotomia entre o divino e o mundano, propondo que tudo é uma manifestação de Deus. Essa visão holística, embora busque uma união cósmica, carrega consigo o peso de desvalorizar a singularidade e a importância intrínseca do ser humano. O cerne do panteísmo reside na crença de que não há distinção essencial entre Deus e o universo.
Diferentemente do teísmo tradicional, que concebe Deus como um criador separado de sua criação, o panteísmo postula que Deus permeia e está imanente em todas as coisas. Cada árvore, animal, rocha e ser humano é, portanto, considerado uma expressão divina. Essa fusão cósmica, embora possa inicialmente parecer enaltecedora, apresenta um paradoxo intrínseco quando se trata da valorização do ser humano. No contexto das religiões panteístas, como o hinduísmo e o budismo, a noção de que tudo é Deus implica que o ser humano não possui uma singularidade especial. Em vez de ser uma criação única à imagem de Deus, o indivíduo humano torna-se uma gota efêmera em um vasto oceano divino. Por exemplo, no hinduísmo, o conceito de Brahman, a realidade final e impessoal que abrange tudo, sugere que cada ser humano é, em última análise, uma manifestação passageira de Deus. Essa perspectiva, embora possa parecer incluir o homem na divindade, tem o efeito paradoxal de diminuir sua importância. Se tudo é Deus, então a individualidade humana se dilui em uma vastidão cósmica, e a distinção entre seres humanos e outros elementos do universo se desvanece. A analogia da gota no oceano é frequentemente empregada para ilustrar essa ideia. No entanto, enquanto sugere uma conexão intrínseca, também sublinha a efemeridade da individualidade. O ser humano, nesse contexto, é apenas uma pequena parte temporária do todo divino, com sua singularidade perdida na imensidão do cosmo. Essa desvalorização do ser humano dentro das religiões panteístas pode ter implicações práticas. Se o indivíduo é considerado apenas uma breve manifestação de Deus, a atenção dada à preservação e dignidade humanas pode diminuir. Isso é evidenciado em práticas sociais e históricas, onde a ênfase na coletividade muitas vezes supera a preocupação com a singularidade e os direitos individuais. Portanto, enquanto o panteísmo busca transcender as fronteiras entre o divino e o terreno, ele carrega consigo a sombra da desvalorização humana. O desafio está em equilibrar a busca por uma conexão cósmica com o reconhecimento da singularidade e valor intrínseco de cada ser humano. A visão panteísta do ser humano no hinduísmo, entre Deus e a efemeridade. No contexto das religiões panteístas, o hinduísmo se destaca como uma tradição complexa que abraça a visão de que o homem é Deus, mas, ao mesmo tempo, tudo é Deus. Essa perspectiva aparentemente inclusiva carrega consigo implicações profundas, não apenas filosoficamente, mas também na prática, moldando atitudes em relação à vida humana e ao papel do indivíduo no cosmos divino. O coração do hinduísmo abraça a ideia de Brahma, a realidade última e impessoal que abrange toda a existência. Nesse contexto, cada ser humano é considerado uma manifestação de Brahman, uma expressão única do divino. Essa crença sugere uma conexão intrínseca entre o homem e Deus, colocando o indivíduo em uma posição única e especial dentro do cosmos. No entanto, a complexidade surge quando essa singularidade é contrastada com a visão mais ampla do panteísmo hindu, que afirma que tudo é Deus. Cada árvore, animal, pedra e cada ser humano são percebidos como partes de uma totalidade divina, onde a distinção entre Criador e criação se desvanece. Essa dualidade aparente na visão hindu do ser humano pode ter consequências práticas significativas. Por um lado, ao considerar o homem como Deus, a tradição hindu parece conferir um valor intrínseco e uma importância especial ao indivíduo. No entanto, essa elevação é contrabalançada pela concepção mais ampla de que tudo é Deus, o que pode resultar na diluição da singularidade humana na vastidão cósmica. Essa dicotomia filosófica se manifesta na prática, às vezes, de maneiras surpreendentes. Por exemplo, o hinduísmo, ao abraçar a ideia de que o homem é Deus, pode levar a atitudes de aceitação e respeito pela vida humana. No entanto, a crença de que tudo é Deus também pode contribuir para uma certa efemeridade na valorização da vida individual. Um exemplo concreto desse paradoxo é observado em situações de descaso com a vida humana, como casos de leprosos abandonados ou corpos flutuando no rio Ganges, sem serem notados. A visão de que o ser humano é apenas uma manifestação passageira de Deus pode influenciar atitudes que minimizam a importância da vida individual em comparação com a vastidão divina. Essa dualidade na visão panteísta do ser humano no hinduísmo destaca o desafio de equilibrar a singularidade e a efemeridade no contexto de uma compreensão cósmica. Enquanto a filosofia pode conferir um valor único ao homem, as práticas culturais e sociais moldadas por essa visão podem apresentar desafios na preservação da dignidade e singularidade da vida humana.
Diversidade de filosofias e religiões, um mosaico de conceitos sobre o ser humano. Em meio à vastidão das crenças e filosofias que permeiam nosso mundo diversificado, emergem uma multiplicidade de conceitos sobre o ser humano. Cada sistema religioso e filosófico molda uma perspectiva única, esculpindo uma compreensão singular da natureza humana. Nesse mosaico de ideias, o antropólogo e missiólogo Paul G. Ebert destaca a visão cristã como uma lente distintiva. A diversidade de conceitos sobre o ser humano é evidente ao explorar as várias religiões e filosofias existentes. Cada uma delas oferece uma resposta à pergunta fundamental: quem é o ser humano? Seja nas mega-religiões orientais como o hinduísmo e o budismo, nas filosofias ocidentais como o existencialismo ou nos sistemas teísticos e panteístas, uma gama de perspectivas emerge, cada qual colorindo a compreensão do papel humano no universo. Paul G. Ebert, ao analisar essa riqueza de conceitos, destaca a visão cristã como uma visão particularmente única e diferenciada. Segundo ele, a cosmovisão cristã rejeita o reducionismo que enxerga as pessoas apenas como o produto final de uma sequência de eventos. Em contraste com a abordagem da modernidade, que muitas vezes trata os seres humanos como objetos estudados e explorados, a visão cristã posiciona o ser humano no centro da criação. Essa perspectiva cristã afirma que a suprema criação de Deus é o ser humano, feito à sua imagem. Essa crença confere ao indivíduo uma posição central na narrativa da redenção, destacando a importância fundamental do ser humano no plano divino. O conceito bíblico do homem como imagem de Deus rejeita a ideia de que somos meros produtos de eventos aleatórios, destacando a singularidade e a sacralidade inerentes a cada vida humana. Ao contrário da abordagem despersonalizada de algumas filosofias, a cosmovisão cristã vê os seres humanos como íntimos, relacionais, envolvidos e amorosos. Essa visão reconhece um valor intrínseco em cada pessoa, independente de sua utilidade ou produtividade. Ela se distingue ao afirmar que os relacionamentos devem ser centrados nos outros, respeitosos, perdoadores e restauradores, refletindo uma ética que busca o bem-estar coletivo. Essa análise de Ebert nos oferece uma ferramenta de contraste entre os conceitos falsos sobre o ser humano e a posição bíblica. Essa ferramenta destaca não apenas a singularidade da visão cristã, mas também sua ênfase na responsabilidade humana como zeladores da criação divina. Em suma, o mosaico de conceitos sobre o ser humano revela uma riqueza de perspectivas, cada uma moldada pela lente única de sua filosofia ou religião. No entanto, é na visão cristã que encontramos uma abordagem que não apenas destaca a singularidade e importância intrínseca do ser humano, mas também enfatiza a responsabilidade moral e ética que acompanha essa posição privilegiada no grande palco da existência. Ferramenta de análise, contrapondo visões do ser humano. Num mundo saturado de ideias e filosofias, surge a necessidade de discernimento ao abordar a questão fundamental: quem é o ser humano? Nesse contexto, Paul G. Ebert oferece uma valiosa ferramenta de análise que destaca o contraste entre as visões consideradas falsas e a perspectiva cristã acerca do ser humano. Essa ferramenta propõe uma análise comparativa entre o conceito de entidade impessoal e a compreensão dos seres vivos. Na visão falsa, o ser humano é muitas vezes percebido como uma entidade impessoal, tratado como uma coisa a ser observada, desligada, mensurada e controlada. Seu valor é frequentemente associado a critérios como vendabilidade, produtividade e consumo. Os relacionamentos, nessa abordagem, são caracterizados pela egocentricidade, controle, manipulação, competição, vingança e exclusivismo. A entidade impessoal retrata um ser despersonalizado, visto como um produto descartável que pode ser explorado para ganhos pessoais. Em contrapartida, a perspectiva cristã destaca os seres humanos como pessoas. Essa visão enxerga o indivíduo como algo íntimo, relacional, envolvido, amoroso e doador. O valor atribuído transcende critérios externos, sendo intrínseco à própria existência. Os relacionamentos, sob essa ótica, são centrados nos outros, respeitáveis, perdoadores, restauradores, doadores, servos, carinhosos, amáveis e inclusivistas. Essa abordagem reflete uma compreensão mais profunda da humanidade, reconhecendo a singularidade e a dignidade inerentes a cada ser humano. A posição de Ebert destaca que o cristianismo rejeita a visão reducionista que trata os seres humanos como meros produtos finais de uma sequência de eventos. Em vez disso,
A cosmovisão cristã afirma que as pessoas ocupam o centro da criação, refletindo a imagem e semelhança de Deus. Essa ferramenta de análise não apenas contrasta duas visões opostas do ser humano, mas também ressalta a importância de reconhecer a singularidade e a dignidade inerentes a cada vida humana. Enquanto algumas filosofias tendem a despersonalizar e objetivar, a visão cristã destaca a profundidade e a responsabilidade ética associada à condição humana, sugerindo um chamado para relacionamentos mais significativos e uma compreensão mais profunda de nosso propósito na existência. A importância crucial da definição da natureza humana. Em meio às inúmeras filosofias e crenças que moldam a compreensão do ser humano, a necessidade de definir claramente essa essência torna-se uma questão crucial. É uma jornada intelectual e espiritual que transcende a mera curiosidade, pois impacta diretamente as decisões individuais e molda os contornos de sociedades inteiras. A busca por respostas para as grandes perguntas da vida é inerente à condição humana. Quem somos? Qual é o nosso propósito? Essas indagações ecoam através dos séculos, impulsionando a humanidade a explorar diversas cosmovisões. As visões seculares e religiosas oferecem perspectivas variadas, e a escolha entre essas perspectivas não é apenas uma questão de preferência intelectual, é uma bússola moral que orienta nosso entendimento do certo e errado, do significado da vida e das interações com o mundo ao nosso redor. A definição do ser humano não é uma empreitada acadêmica isolada, é uma força motriz por trás das decisões individuais. Quando uma sociedade abraça uma visão materialista, que vê os seres humanos como produtos do acaso e da evolução, as implicações são profundas. A vida torna-se uma busca de prazeres imediatos, desvinculada de um propósito transcendental. O valor individual se dissolve diante de uma perspectiva que equipara o ser humano a meros animais evoluídos. O ateísmo, ao negar qualquer propósito divino, mina a essência da liberdade humana ao sugerir que nossas escolhas são meras ilusões, determinadas por nossa genética e ambiente. A responsabilidade pessoal é questionada, e o entendimento de bem e mal se torna banalizado. O existencialismo, diante da ausência de um valor inato, propõe que cabe a cada indivíduo criar seu próprio significado. Nesse cenário, a vida é uma busca constante por experiências pessoais que possam gerar um senso ilusório de valor. As ênfases mudam do racional para o emocional, do estático para o dinâmico, da lei para o amor, e do objetivo para o subjetivo. O humanismo secular, ao retirar Deus do centro do universo e colocar o homem nesse papel, inicialmente parece exaltar a humanidade. Contudo, essa mudança traz consigo riscos significativos. Ao se tornar o árbitro do que é certo e errado, o ser humano pode facilmente ser guiado por motivações egoístas, diminuindo a dignidade dos mais fracos em prol dos interesses dos mais poderosos. Portanto, a definição do ser humano não é uma mera questão filosófica, ela molda os valores, as éticas e as prioridades de uma sociedade. É uma âncora que influencia as decisões individuais e coletivas, moldando o curso da história e determinando o destino de civilizações. Em um mundo onde diversas visões competem pela primazia, a clareza na definição do ser humano torna-se um farol, orientando-nos na busca por um significado mais profundo e uma compreensão mais rica de nossa existência. Conclusão: o mosaico de perspectivas e a resposta bíblica. Ao explorarmos o caleidoscópio de visões que permeiam a compreensão do ser humano, do materialismo ao panteísmo, passando pelo ateísmo, existencialismo e humanismo secular, deparamos-nos com um panorama diversificado, mas muitas vezes desafiador. Cada filosofia, cada sistema de crença, propõe sua própria resposta à questão fundamental: quem é o ser humano? No reino do materialismo, a crença na realidade exclusiva da matéria molda uma visão que vê os seres humanos como produtos de um processo evolutivo, desprovidos de propósito intrínseco. O ateísmo, por sua vez, aprofunda essa desvalorização ao negar a existência de algo além da matéria e, assim, mina o fundamento do valor humano, relegando-o a um produto do acaso e do tempo. O existencialismo emerge como uma resposta à sensação de vazio deixada pelo materialismo e pelo ateísmo. Na tentativa de encontrar sentido em um mundo aparentemente destituído de propósito, o existencialista proclama a autonomia do indivíduo na criação de significado. No entanto, essa busca incessante por significado muitas vezes deságua em um mar de relativismo, onde o que é valorizado é subjetivo e pessoal. O humanismo secular,
ao colocar o homem no centro do universo, inicialmente sugere uma exaltação da humanidade. Entretanto, ao retirar Deus da equação moral, abre-se a porta para uma ética moldada pelos caprichos dos poderosos, resultando em desumanização e desvalorização da vida humana. O panteísmo, com sua visão holística que identifica tudo como divino, parece, à primeira vista, conceder valor ao ser humano. No entanto, ao diluir a singularidade humana em uma vasta divindade, a visão panteísta retira do ser humano a centralidade e a distinção que a Bíblia lhe atribui. É nesse cenário multifacetado que a Bíblia se destaca como uma fonte única e valiosa de resposta. Ela proclama que o ser humano não é um acidente evolutivo, um produto do acaso ou uma entidade impessoal. Em vez disso, a Bíblia afirma que cada indivíduo é criado à imagem e semelhança de Deus, conferindo um valor intrínseco e uma dignidade inalienável. Ao encerrarmos este capítulo, deparamo-nos com a clareza da resposta bíblica, que não apenas oferece uma perspectiva singular, mas também fundamenta a compreensão do ser humano em um propósito divino. À medida que nos aprofundamos nos próximos capítulos, essa resposta bíblica se desenvolverá, revelando camadas mais profundas de significado e propósito para a grande pergunta: quem é o ser humano? A imagem que define a humanidade, Gênesis 1.26. No cenário majestoso da narrativa bíblica, encontramos uma afirmação que ressoa como um hino sublime, delineando o cerne da identidade humana. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, emerge a declaração atemporal: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essas palavras transcendem o tempo e ecoam através dos séculos, lançando luz sobre a essência do ser humano. Ao proferir essa sentença divina, Deus não apenas esculpiu a humanidade na argila do cosmos, mas infundiu nela uma marca distintiva, sua própria imagem e semelhança. Imbuídos desse selo divino, os seres humanos não são meramente fruto de um processo evolutivo ou acaso cósmico. Eles carregam consigo a marca do Criador, uma assinatura que confere um valor intrínseco que transcende qualquer medida terrena. Essa imagem reflete não apenas uma semelhança física, mas uma participação nos atributos morais, intelectuais e espirituais de Deus. Ao contemplar a grandiosidade dessa afirmação bíblica, somos instados a reconhecer que cada indivíduo é, de fato, uma obra-prima divina, moldada com cuidado e dotada de propósito. Essa identidade divinamente conferida não apenas eleva o ser humano acima das categorias redutivas do materialismo e ateísmo, mas também estabelece um alicerce sólido para a compreensão de sua dignidade e destino. A narrativa de Gênesis 1.26 ressoa como um eco eterno, lembrando-nos de que, independentemente das filosofias que permeiam a compreensão humana, a verdade fundamental é que cada ser humano é mais do que uma mera soma de moléculas ou uma casualidade do universo. Eles são portadores da imagem divina, uma verdade que lança raízes profundas na identidade humana e responde, de maneira transcendental, à pergunta central: quem é o ser humano? Explorando as profundezas da humanidade, uma jornada além das perguntas. À medida que contemplamos a pergunta intrínseca: quem é o ser humano? Somos conduzidos por um caminho fascinante e multifacetado, mergulhando nas correntes de pensamento que moldam nossa compreensão coletiva. No entanto, esta é apenas a superfície de uma indagação que transcende o tempo e desafia as fronteiras do conhecimento humano. A busca pela verdade sobre nossa própria essência é uma jornada que se estende por todas as eras, atravessando filosofias, religiões e sistemas de pensamento. Nas próximas sessões, nos propomos a explorar os recantos mais profundos dessa questão universal, desvendando as diferentes perspectivas que moldaram e continuam a moldar a visão que temos de nós mesmos. Ao virar cada página, adentraremos nos meandros do materialismo, ateísmo, existencialismo, humanismo secular e panteísmo, iluminando os contrastes com a visão cristã. Cada ideia, cada filosofia, é como uma peça de um quebra-cabeça complexo que forma a tapeçaria da compreensão humana. Este convite para a continuidade da jornada não é apenas um convite à reflexão, mas também à descoberta. Juntos, vamos navegar pelas águas profundas da pergunta que ecoa em cada coração humano: quem sou eu? A resposta não é apenas uma formulação abstrata, mas uma revelação que ressoa no cerne de nossa existência. Nas páginas seguintes, nos aprofundaremos na riqueza da visão cristã sobre o ser humano, desvendando a narrativa bíblica que oferece uma perspectiva única e transformadora.
Esta é uma busca por significado, identidade e propósito, e a jornada apenas começou. Convidamos você a se juntar a nós enquanto desbravamos as complexidades da condição humana, buscando compreender não apenas o que somos, mas também o que podemos nos tornar. Agora vamos para as perguntas para melhor fixação do capítulo 1. Pergunta 1. Por que é importante definir com clareza a resposta para a pergunta: quem é o ser humano? Resposta. É crucial definir com clareza a resposta para a pergunta: quem é o ser humano? Porque essa definição molda a visão de mundo e influencia profundamente as crenças, valores e comportamentos das pessoas. A compreensão da natureza humana tem implicações éticas, morais e filosóficas que afetam a maneira como as sociedades organizam-se, como os indivíduos se relacionam e como as decisões são tomadas em diversos aspectos da vida. Além disso, a definição do ser humano está intrinsecamente ligada à questão do valor da vida, impactando as prioridades individuais e coletivas. Pergunta 2. O que é materialismo? Como se contrasta com o cristianismo? Resposta. O materialismo é uma filosofia que sustenta que apenas a matéria, o que pode ser percebido pelos 5 sentidos, é real. Contrasta com o cristianismo, que reconhece a existência de uma realidade espiritual e sobrenatural, incluindo Deus, anjos, céu e inferno. Enquanto o materialismo nega a existência de elementos não materiais, o cristianismo fundamenta-se na crença de um Deus pessoal que criou o universo, incluindo seres humanos à sua imagem. Pergunta 3. O que os ateus querem dizer quando chamam o homem de macaco nu? Como você responderia a esta intitulação? Resposta. Quando os ateus chamam o homem de macaco nu, estão expressando uma perspectiva evolucionista que enfatiza a conexão genética entre os seres humanos e outros primatas. Essa afirmação destaca a visão materialista da origem humana como resultado de um processo evolutivo, sem a necessidade de uma intervenção divina. Em resposta, pode-se enfatizar a complexidade única da natureza humana, incluindo aspectos como consciência, moralidade e espiritualidade, que não são totalmente explicados pela abordagem puramente evolutiva. Pergunta 4. O existencialista, crendo que a vida não tem sentido, procura criar um significado para a sua vida. De que forma ele tenta criar este sentido? Resposta. O existencialista, ao acreditar que a vida não possui um sentido intrínseco, busca criar significado através de escolhas pessoais e experiências individuais. A filosofia existencialista enfatiza a liberdade e responsabilidade individuais na construção do significado da vida. Isso pode envolver a busca por realizações pessoais, relacionamentos significativos, contribuições para a sociedade ou a criação de um sistema de valores pessoais. A ênfase está na autonomia do indivíduo na definição do propósito de sua existência. Pergunta 5. Explique como o humanismo secular, que põe o homem no centro do universo, acaba desvalorizando o próprio homem. Resposta. Apesar de colocar o homem no centro do universo, o humanismo secular pode desvalorizar o próprio homem ao retirar a transcendência e a referência a um padrão moral absoluto. Ao afirmar que os seres humanos criam seus próprios valores morais e que são autossuficientes, o humanismo secular abre espaço para uma ética subjetiva e relativa. Isso pode resultar em uma desvalorização do indivíduo, pois, sem uma base objetiva para a moralidade, os valores humanos podem ser facilmente manipulados pelos poderosos, levando a consequências desumanas. Pergunta 6. Em contraste com as respostas acima, que é que a Bíblia diz em resposta à pergunta: quem é o ser humano? Resposta. De acordo com a Bíblia, o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:26. Essa afirmação confere um valor intrínseco e dignidade incomparável ao ser humano, destacando sua singularidade e propósito divino. A visão bíblica ressalta a responsabilidade humana como administrador da criação e enfatiza a importância dos relacionamentos interpessoais baseados em princípios éticos e morais. Em contraste com as abordagens materialistas, existencialistas e humanistas, a perspectiva bíblica oferece um fundamento sólido para a dignidade, propósito e significado da vida humana. Chegamos ao fim de mais um capítulo desta incrível jornada de estudo e reflexão teológica. Quero expressar minha profunda gratidão por todo o empenho e dedicação que cada um de vocês demonstrou ao longo deste período.
A dedicação ao estudo da Palavra de Deus não apenas enriquece nossas mentes, mas também fortalece nossos corações e espíritos. Que cada página lida, cada conceito compreendido, seja como sementes plantadas em solo fértil, gerando frutos que glorificam a Deus. Agradeço a todos que se inscreveram no canal e se comprometeram com este processo de aprendizado. Que este conhecimento não seja apenas teórico, mas transformador, moldando-nos à imagem de Cristo. Convido a todos a continuarem se inscrevendo no canal para fortalecer nossa comunidade e aproveitar os conteúdos exclusivos que estamos preparando. Não se esqueçam de explorar os recursos disponíveis em nosso canal para enriquecer ainda mais sua jornada teológica. Que Deus abençoe abundantemente cada um de vocês. Estejam atentos aos sinais divinos e preparem-se para os próximos capítulos emocionantes que teremos pela frente. Com gratidão e expectativa. Pastor Leonardo.